capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Até aí, meus irmãos, convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, nós iremos orar ao Senhor. Pai amado, graças rendemos a Ti, porque mais uma vez nós temos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, que Tu possas ministrar a vida do Teu povo aqui presente. Que o Senhor possa, meu Deus, nos fazer crescer espiritualmente, mediante, Senhor, a nossa dedicação, a nossa busca, o nosso comprometimento com o reino do Senhor, com a palavra do Senhor. Pai, ministra esta palavra à vida da Tua igreja, à vida daqueles que nos ouvem neste momento. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos ao Senhor nesta noite. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos irmãos. Meus irmãos, nós temos aqui um texto que é a saudação a Tito. Quem era Tito? Ele era o representante apostólico, ou seja, o representante do apóstolo Paulo, nas igrejas de uma ilha chamada Creta. Era uma ilha de uma longa extensão, em torno de 260 quilômetros de extensão, comprimento, e ali naquela ilha, na Grécia, haviam algumas igrejas. E o trabalho ali iniciado, possivelmente, foi pelos irmãos que no Pentecostes ouviram a palavra, se converteram do judaísmo ao cristianismo. E muito provavelmente esses irmãos lá no Pentecostes, em Atos 2, ao retornarem para Creta, dão início à igreja. E Paulo é quem vai lançar os alicerces dessa igreja e posteriormente envia a Timóteo, a Tito. Timóteo estava trabalhando em uma grande metrópole. Sabemos que era a cidade de Éfeso. Mas Tito, ele estava trabalhando para o Senhor na ilha de Creta. E Tito, meus amados irmãos, era um cristão grego, ou seja, gentil, ele não era judeu e que havia se convertido, muito provavelmente, mediante a pregação do apóstolo Paulo. E Paulo viu nesse jovem, meus amados irmãos, alguém também dedicado à obra do Senhor. Alguém comprometido, zeloso pela obra de Deus. É ele que vai auxiliar Paulo na igreja aos Coríntios. E ao que parece, tanto Timóteo quanto Tito foram frutos do ministério do apóstolo Paulo. E aí, meus amados irmãos, Paulo, como eu havia dito, havia lançado os fundamentos daquela igreja, daquelas igrejas, eram algumas igrejas na ilha de Creta. E os irmãos que ali estavam, certamente eram pessoas que, lá no Pentecostes, conforme Atos 2:11, haviam alguns cretenses, ou seja, moradores da ilha de Creta, que ali se converteram ao Senhor e foram os primeiros membros daquelas igrejas. Paulo foi lá, lançou os alicerces daquela igreja,
Não pôde permanecer ali muito tempo, afinal, ele não era apóstolo só de uma ilha, só de uma igreja. Ele tinha todo o mundo gentil para cuidar, para pregar, para ensinar a palavra de Deus. E aí, meus amados irmãos, posteriormente, o apóstolo Paulo comissiona a Tito como evangelista para dar continuação ao trabalho iniciado na ilha de Creta. E aí, meus amados irmãos, à luz dessa epístola, quando nós lemos toda a epístola, e ela é pequena, 3 capítulos, nós podemos perceber imediatamente que, após a partida de Paulo, Satanás lançou mão de todo o seu arsenal para transtornar aquela igreja, para transtornar o governo daquela igreja, a doutrina daquela igreja. As igrejas, irmãos, necessitavam de líderes qualificados. E os diversos rebanhos dentro das congregações ali na ilha de Creta precisavam ser pastoreados. E o contexto ali, irmãos, era muito complicado. Por quê? Havia um grupo de falsos mestres que tentavam misturar a lei judaica com o evangelho da graça. Havia também na ilha de Creta alguns cristãos gentios que abusavam da mensagem da graça, transformando-a em licenciosidade. Capítulo 1, versos 12 e 13. Tito iria precisar, meus amados irmãos, de paciência e de amor extraordinários. Mas o propósito do apóstolo Paulo, meus irmãos, ao escrever essa carta a Tito, era incentivar aquele jovem, futuro pastor, a completar a organização das igrejas em Creta, a confrontar as ações dos falsos mestres naquele lugar, a instruir os crentes a terem uma conduta verdadeiramente cristã, apropriada a um cristão. A não dizerem que serviam a Deus, mas viviam licenciosamente. Viviam em pecado continuamente. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever essa carta, meus amados irmãos. E a tradição cristã vai dizer, vai nos informar, que Tito ele se tornou não só o pastor, mas o bispo daquelas igrejas na ilha de Creta. Ele viveu até os 94 anos e não se casou. Foi alguém que Deus chamou e que não necessitou casar-se. E teve uma vida correta, santa, diante do Senhor. É isso que a tradição cristã nos noticia. Não está na Bíblia. É extra-bíblico. Mas muito provavelmente foi o que aconteceu. Então, ele teve uma vida longa, servindo ao Senhor. Como pastor de uma igreja, depois como bispo, coordenando todas aquelas igrejas na ilha de Creta, servindo a Deus. E mais especificamente, irmãos, nesse texto que nós lemos, como os irmãos viram, uma longa saudação aqui do apóstolo Paulo. E ele não explica as circunstâncias pessoais de sua vida, como ele está. Ele faz isso em algumas outras cartas, né? Olha, estou preso, estou padecendo perseguição, passando dificuldade, necessidade. Mas não, aqui ele não vai dizer como ele se encontra nesse momento. Ele também não vai dizer como Tito estava ali diante daqueles irmãos. O que ele, meus irmãos, se preocupa é que essa carta ela seja lida para todas as igrejas da ilha de Creta. Essa carta não era para que Tito ficasse só para consigo, mas que ele lesse para todas as igrejas. E o fato de Paulo fazer uma síntese aqui da sua mensagem apostólica, essa introdução que vai do verso 1 até o verso de número 4, meus irmãos, deixa isso claro. Que essa carta ela não era apenas dirigida a Tito. Ele era o receptor original, o destinatário. Mas tinha também como objetivo ser lida publicamente para todas as igrejas. Nós não temos certeza onde Paulo, o autor da carta,
a escreveu, onde ele estava nesse momento. Sabemos que essa carta ela é escrita logo depois da primeira carta a Timóteo e antes da segunda, por volta dos anos 62 a 64 da era cristã. Então, a carta a Tito é escrita depois de 1 Timóteo, mas antes de segunda epístola a Timóteo. Esse é o contexto, irmãos, do jovem Tito, que vai servir o Senhor naquelas igrejas da ilha de Creta. Então, eu peço que você acompanhe comigo o verso 1, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Irmãos, essas são as palavras iniciais de uma extensa saudação, que vai até o verso 4. E aqui, como em Romanos, o apóstolo Paulo se denomina servo e apóstolo. E a saudação, irmãos, está de acordo com o caráter e o propósito dessa carta. Assim, não surpreende que em Tito essa saudação enfatize a ideia de que a sã doutrina, o que ele vai chamar de pleno conhecimento, aí no verso 1, como também uma vida de santidade, o que ele vai chamar de piedade, também no verso 1, as duas coisas, pleno conhecimento, ou seja, sã doutrina, e vida de santificação, ou seja, piedade, as duas andam juntas. Não adianta termos todo o conhecimento das Escrituras se isso não se traduz em uma atitude, em vida de dedicação, em vida piedosa diante do Senhor. E não conseguiremos ter uma vida piedosa diante de Deus se não tivermos o conhecimento da palavra. É isso o que o apóstolo Paulo está focando nesse texto, nesse primeiro verso, meus irmãos. E uma vida piedosa é sinônimo de uma vida de boas obras. O que faz contraste com o caráter mentiroso da maioria dos moradores da ilha de Creta. Irmãos, essa longa e detalhada recomendação de seu apostolado revela que Paulo tinha em mente todas as igrejas da ilha. Não apenas a pessoa de Tito. Tito era o destinatário, mas não era para ele pegar a carta, entrar no seu quarto, fechar a porta e ler sozinho. Porque o apóstolo Paulo queria que a carta fosse lida em todas as igrejas da ilha de Creta. Ele é um servo e apóstolo. É o que Paulo diz. É a sua identificação para aqueles irmãos. E ele exerce, ele faz isso com o fim de fomentar a confiança dos escolhidos de Deus nele, no apóstolo Paulo. E ainda que a verdade redentora, ela se centra, ela se encontra, ela está centrada em Jesus, em Cristo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Quem são os eleitos, meus irmãos? Aqueles que, pela graça de Deus, foram escolhidos para a salvação antes da fundação do mundo. Antes que existisse Adão e Eva. Mas estes devem exercer a fé pessoal pela motivação e pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Deus que nos elegeu em Cristo Jesus, ele nos justificou e também nos santificou. Por fim, um dia nos glorificará quando partirmos para ele. Estes são os eleitos, meus irmãos. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Deus chamou o apóstolo Paulo
para isso. Para o povo de Deus, ele proclamar o conhecimento da verdade segundo a piedade. A missão do apóstolo Paulo incluía mais do que a conversão dos incrédulos. É o que ele quer dizer quando fala de conhecimento da verdade segundo a piedade. Ele quer dizer, meus irmãos, que os crentes devem crescer no conhecimento da verdade, para que desenvolvam uma vida piedosa. Nós só teremos uma vida cristã piedosa se andarmos da mesma forma, conhecedores da palavra de Deus. O conhecimento das Escrituras tem que nos conduzir a uma vida piedosa. E nós não teremos vida piedosa sem conhecer as Escrituras. O conhecimento da verdade é necessário para a piedade. É isso, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Sem conhecimento não há certeza da fé. E a fé não se satisfaz com probabilidades, com expectativas, mas com a plena verdade. Em suma, a verdade é aquele puro e perfeito conhecimento de Deus, o qual nos livra de todo e qualquer erro e falsidade. Devemos considerar, meus irmãos, que não há nada mais miserável do que vagar ao longo de toda a nossa vida como uma ovelha desgarrada, perdida. O homem ou a mulher que mais progride, que mais cresce em vida piedosa, é também o melhor discípulo de Cristo. A verdade de Deus, ela é endereçada, meus amados irmãos, não apenas ao nosso intelecto, mas também ao nosso coração. É uma verdade que transforma. É uma verdade que traz consigo consequências na nossa vida, na nossa caminhada. A doutrina bíblica produz transformação de vida. O conhecimento de Deus desemboca na piedade, numa vida dedicada a Ele. E nós sabemos que essa palavra, piedade, ela é um conceito central nas cartas pastorais. Quais são elas? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Timóteo e Tito foram dois pastores que iniciaram o ministério dentro do contexto deles, jovens, mas que aprenderam muito com o apóstolo. Que entenderam, meus amados irmãos, o que significa ser guiador. Então, tanto na primeira carta a Timóteo, na segunda, como também em Tito, esse termo, essa palavra piedade, meus amados irmãos, é um conceito muito importante, central nessa carta. Uma vez que ela faz referência às boas obras, a uma vida de dedicação, de consagração ao Senhor. Então, em Tito 1,16, 2,7, 2,14, 3,1, 3,5, 8 e 14, vai estar em foco a piedade, ou uma vida cristã piedosa. É um conceito muito importante, que significa uma vida de dedicação ao Senhor. E ela é fruto do conhecimento de Deus. Isso não acontece do dia para a noite. Se nós quisermos ser cristãos piedosos, nós necessitamos conhecer a fonte segura acerca de Deus, que são as Escrituras, a palavra, o Evangelho. Então, meus irmãos, a verdade do Evangelho transforma uma vida de impiedade em uma vida de santidade, de dedicação ao Senhor. Infelizmente, muitos dos crentes que frequentavam as igrejas da ilha de Creta, e muitos crentes hoje também, professam ser salvos, mas levam uma vida que nega a profissão de fé deles. Verso 12 aqui do primeiro capítulo da carta a Tito, vai ser afirmado isso. Nós necessitamos entender, meus irmãos, que a fé em Jesus Cristo não apenas salva e torna a vida piedosa hoje, ela também nos dá esperança para um futuro, como afirma o próximo verso. Olha o que diz o verso 2.
Tito, capítulo 1, verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ora, meus irmãos, tudo o que até aqui o apóstolo falou, ou seja, o serviço e apostolado de Paulo no interesse da fé dos eleitos de Deus e de seu reconhecimento da verdade, que é segundo a piedade, tudo isso repousa na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Irmãos, essa esperança é um ardente anelo, uma confiante expectativa e uma paciente espera pela vida eterna. A salvação. Foi esta salvação que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A palavra esperança, meus irmãos, ela aparece pelo menos 52 vezes no Novo Testamento. E ela sempre está em conexão com Deus como o mediador e com os crentes. Deus é o autor dessa esperança. Lá em Coríntios 13, a palavra nos diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. Então a esperança está sempre ligada a Deus como nosso mediador e aos crentes que esperam nesse Deus. Deus é o autor da esperança. Romanos 15, 3 vai dizer que Ele é o Deus da esperança. Romanos 15, 13. O propósito dessa esperança é oferecer aos que creem vida eterna. Essa vida eterna tem a ver com o desfrutar da comunhão com Deus desde agora e por toda a eternidade. Meus irmãos, a salvação dos verdadeiros crentes, ela tem a sua origem no plano redentor de Deus, antes da eternidade. O que é isso? Nós precisamos ler 2 textos aqui para ter uma compreensão. Eu vou lê-los aqui, se você quiser acompanhar. É aí pertinho, 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9, que diz assim, 2ª carta a Timóteo 1, 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. O texto está falando da salvação. Outro texto é Efésios, capítulo 1, verso 4, que nos diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Irmãos, o que esses 2 textos estão dizendo é que antes da fundação do mundo, Deus em Cristo nos salvou. Sempre que o tema da nossa salvação é tratado, nós devemos nos lembrar que esse tema está fundamentado na palavra daquele que não pode iludir ou mentir. Aliás, o único fundamento de toda religião cristã verdadeira é a imutável verdade de Deus. Então, esse Deus, que já nos salvou antes da fundação, antes que Adão e Eva fossem criados, e ele não mente, foi quem efetuou em nós, por meio de Jesus Cristo, a vida eterna. Irmãos, uma vez que o próprio Deus é a verdade, é a fonte da verdade, é impossível que ele diga algo que não seja verdadeiro. Tudo que o nosso Deus diz é a verdade. João Calvino vai dizer que toda a verdade é a verdade de Deus, doa ou não. E a verdade às vezes machuca, dói. Mas ela é muito melhor do que aquela mentira que, num primeiro momento, parece doce, parece nos trazer alegria.
mas depois ela mostra quem realmente é. Nós sabemos quem é o pai da mentira. A Bíblia diz que é Satanás. Jesus é o autor da verdade. Toda verdade, meus irmãos, é agradável a Deus. E ainda que num primeiro momento possa doer, possa nos magoar, mas ela é muito melhor do que aquela mentira que num primeiro momento pode parecer doce. A verdadeira fé e conhecimento cristãos estão baseados na esperança que nos é assegurada pela morte de Jesus Cristo. Irmãos, a nossa salvação, ela foi planejada e decidida mesmo antes de Deus lançar os fundamentos da terra. Antes mesmo de o sol brilhar no firmamento, Deus já havia destinado seus escolhidos, seus eleitos, para a vida eterna. É o que o verso 2 está falando. E para termos uma compreensão melhor, vamos ler o 1 e o 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que é o Deus que não pode mentir, prometeu. Quando? Antes dos tempos eternos. Irmãos, a minha e a sua salvação foi planejada e decidida por Deus, mesmo antes de sermos criados. Deus tem seus eleitos e os chama à fé mediante a pregação fiel do Evangelho. Deus, na sua soberania e graça, escolheu alguns para a salvação. E essa escolha é livre, soberana e eterna de Deus. Como nós lemos aí na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Salvação nunca foi por obras. Não é segundo as nossas obras. Mas, conforme a sua própria determinação e graça. É Deus quem elege, é Deus quem escolhe. E Ele é justo ao fazer isso. Afinal, a todos nós estava certo se Deus condenasse a todos, porque todos pecaram, todos desobedeceram. Mas no seu infinito amor, Ele nos alcançou pela sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Essa eleição é em Cristo e não a parte dele, pois se baseia no sacrifício dele. Lembre-se que o sacrifício de Cristo foi substitutivo. Substituiu a mim e a você. A cruz era devida a nós. A salvação não é devida aos méritos humanos. Efésios 1,4, que já lemos. É pela graça. Essa eleição é fruto da graça e não resultado das obras. E assim chegamos no verso 3, que diz: E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Desde a eternidade, irmãos, Deus prometeu a vida eterna. Mas, no devido tempo, é que Ele a revelou. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação. Estritamente falando, o que foi revelado aos habitantes da terra não foi a vida eterna propriamente dita, em sua gloriosa fase celestial. Não poderia ser. Mas a palavra de Deus, com respeito a essa vida eterna, é que foi revelada. Daí a mudança de vida eterna, no verso 2, para sua palavra, conforme lemos agora, no verso 3. Na forma de boas obras que Paulo proclamou e que, por ordem, mandato de Deus, nosso Salvador, foi confiada a ele.
esta palavra ou mensagem de Deus com respeito a Cristo e seu dom de graça agora se fez manifesta. Ou seja, meus amados, a manifestação da salvação se deu, vamos dizer, propriamente dita, na encarnação de Jesus. E a Bíblia diz que ele veio no devido tempo trazer esse reino, o reino de Deus. Esse ensino do verso 3, ele pode ser resumido da seguinte forma: a salvação plena em Cristo, para o judeu ou para o gentil, como iguais, é uma salvação baseada apenas nos méritos de Cristo. Porque, primeiro, foi objetivamente dada e prometida desde a eternidade. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, Moisés, Elias, Abraão, Sara, Rebeca, todos os irmãos do Antigo Testamento, eles foram salvos por causa da obra redentora de Jesus. Não foi pela lei. Porque todos eles falharam em cumprir a lei. Eles tiveram aquilo que o autor de Hebreus chama de uma fé de expectativa. Eles morreram crendo no Redentor que um dia viria. Então a obra de Jesus na cruz do Calvário alcança não apenas os que vêm depois de Jesus, nós, mas inclusive os que vieram antes. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, meus irmãos, essa palavra, ela foi proclamada desde a eternidade. Embora não estivesse muito clara para os irmãos do Antigo Testamento. E esse é o segundo ponto. Ou seja, a mensagem com referência à vida eterna estava meio que oculta. Nas eras anteriores, nas primeiras gerações. E oculto aqui no sentido de que ela não foi plenamente entendida pelos irmãos do Antigo Testamento ou da antiga dispensação, ainda que essa palavra tivesse sido crida e prefigurada, como há diversos textos aqui do Antigo Testamento que assim afirmam. Mas agora, é o que vai dizer o verso 3, ela foi plenamente manifestada. Ou seja, meus irmãos, a mensagem com referência à vida eterna foi agora, e agora que é quando Jesus se encarna e vem a esse mundo e traz o reino de Deus para nós, foi manifestado então por meio da proclamação universal do Evangelho. Então, quando ele fala aí no verso 3, e em tempos devidos, ou seja, no devido tempo, manifestou a sua palavra mediante a pregação. Ele está falando aqui das boas novas, do Evangelho, da palavra de Deus revelada em Cristo Jesus, da instituição do reino, da chegada do reino de Deus. Paulo, meus amados irmãos, ensina lá em Gálatas 4:4, Romanos 5:6, Efésios 1:10, e no seu argumento, nos capítulos 1, 2 e 3 de Romanos, que a encarnação de Cristo, fazendo-se palavra, trazendo vida eterna, ela veio no momento exato e mais oportuno. Jesus veio no tempo correto, exato. E olha que ele vem em um momento em que o povo chamado de Deus no Antigo Testamento estão totalmente corrompidos. Há exceções, é claro que sim. Mas na grande maioria, irmãos, estava corrompido. Nós acabamos de estudar os sinóticos e também João. Como que estava o Sinédrio? O Sinédrio era a mais alta patente religiosa, irmãos. Eles condenam a Cristo. Só para você ter noção de como estava, podemos dizer, a igreja naquele tempo. Totalmente permeada pelo engano, pela mentira, por uma falsa interpretação da lei. E é isso que Jesus veio mostrar para eles. Então Jesus veio no tempo oportuno, no momento exato. E a história, ela não é produto do acaso. Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O plano de Deus, irmãos, continua em curso.
E quer queiramos ou não, independente de quem queira ou não, ele simplesmente se cumprirá. Simplesmente se cumprirá. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Deus manifestou sua palavra mediante a pregação, irmãos. A pregação é o meio eficaz de transmitir a palavra e chamar os eleitos. Por intermédio do sagrado ofício da pregação, filhos espirituais são gerados de Deus e para Deus, vai dizer Tiago 1,18. O cristianismo não é filosofia. O cristianismo não é dramaturgia. O cristianismo é a mensagem cristã proclamada fielmente por pregadores. E não se trata de uma referência ao ato de simplesmente proclamar a palavra, mas o conteúdo dessa mensagem. Que é necessário que seja unicamente Jesus Cristo. Ele é o Verbo, ele é a palavra. E assim chegamos no verso 4, que diz: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Depois de se apresentar e mostrar suas credenciais, bem como o propósito de seu apostolado, Paulo menciona o destinatário da carta. Uma longa saudação, como dissemos lá no início. 4 versos. E, meus amados irmãos, é importante percebermos que Paulo considerava Tito como um filho. Não um filho biológico. Um filho espiritual. Pois o apóstolo foi um instrumento da graça do Senhor para a conversão de Tito. E Tito era muito querido por Paulo. Muito. Tito era tão querido a ponto de o apóstolo chamá-lo de filho no tocante à fé. E essa mesma consideração, meus irmãos, Paulo também tinha por Timóteo e Onésimo. Muitas das vezes nós tendemos a olhar para o apóstolo Paulo, né, como um grande homem de Deus e tudo mais. E sim, ele é esse grande homem de Deus. Mas Paulo não fez tudo sozinho, irmãos. A lista de cooperadores do apóstolo Paulo no Novo Testamento é grande. É muito grande. Pessoas que, junto com ele, enfrentaram os mares bravios e foram levar o evangelho nos mais diferentes lugares. Ele não fez sozinho. Agora, Paulo teve alguém que discipulou ele. Um cristão chamado Barnabé, que o ensinou. E Paulo não simplesmente pegou a Bíblia no dia que caiu do cavalo lá em Damasco e foi pregar. Não, ele foi se preparar. Pelo menos 13, 14 anos depois da sua conversão no caminho de Damasco, ele se preparou, relendo, reinterpretando toda a lei. Porque ele achava que quando autorizava ou mesmo matava um cristão, e ele estava presente no apedrejamento de Estevão, diácono da igreja de Jerusalém, ele cria com todas as suas forças que Deus estava sendo glorificado naquilo. Paulo achava que o que ele fazia como um judeu que seguia a lei, glorificava a Deus. É por isso que Jesus vai ao encontro dele e ele literalmente cai do cavalo no caminho de Damasco e se converte ali. E depois de 13, 14 anos, relendo, reaprendendo, reinterpretando a lei, o Antigo Testamento, ele foi o homem a quem o Senhor escolheu para levar o Evangelho aos gentios. E como eu dizia, teve muitos cooperadores. Pelo menos os que a Bíblia cita, diversos, irmãos. Certamente passa de uma dezena. Fora aqueles que não estão registrados. Mas haviam 3 que ele considerava como filho. Timóteo, Tito e Onésimo. Ele considerava como filho, irmãos, porque estes homens aprenderam com o apóstolo. E viveram, e se dedicaram, e tinham um zelo pela obra e uma responsabilidade exemplar. Assim, Tito era muito querido, a ponto do apóstolo chamá-lo, como nós lemos aqui,
de filho. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé. Um filho espiritual. E imediatamente, porém, o apóstolo acrescenta que essa fé é comum a ambos, de modo que ambos participam do mesmo Pai celestial. Segundo a fé comum, graça e paz. Irmãos, essa fé verdadeira, cristã, ela é comum às mais diversas denominações verdadeiramente cristãs. Os cristãos de diferentes denominações podem ter características distintas, mas todos os que professam a mesma fé salvadora, eles compartilham, abre aspas, da nossa comum salvação. Judas, verso 3, parte A. E mais, há um corpo definido de verdades confiado à igreja. Há, abre aspas, fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, verso 3, parte B. Então, meus amados irmãos, essa fé é comum a todos os santos, a todos os eleitos, a todo o povo de Deus. E qualquer ensinamento, portanto, que se desvie dessa fé comum é falso. Não deve ser tolerado na congregação. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, nosso Salvador. Sobre esse filho verdadeiro, amado, o apóstolo agora pronuncia graça e paz. O que é a graça? O que é a paz? Irmãos, graça é o favor imerecido de Deus em operação no coração de seus filhos. É seu amor perdoador, fortalecedor, centrado em Cristo. Paz é aquela consciência que os filhos de Deus têm de haver sido reconciliado com Ele por meio de Cristo. Graça é a fonte. E paz é o fluxo que emana dessa fonte. Romanos 5. Por isso que até hoje, como igreja, nós falamos graça e paz. A graça reflete aquilo que Deus fez por nós sem merecer. A paz é a consequência dessa graça, ou a água que flui dessa fonte. Graça e paz. E essa graça e paz, meus irmãos, é de Deus o Pai e de Jesus Cristo, como fala aí no final do verso 4. Como é comum nas saudações das epístolas paulinas, Cristo e Deus são colocados no mesmo plano, na mesma cláusula gramatical, indicando a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ao longo dessa carta, Paulo usou o termo Salvador, tanto para Deus, o Pai, quanto para Cristo, o Filho. E concluindo, meus queridos irmãos, nós não deveríamos nos envergonhar de sermos chamados servos de Deus, escravos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pois essa posição nos coloca em associação não somente com os profetas, os patriarcas, lá do Antigo Testamento, mas com os apóstolos do Novo. Como o próprio Paulo disse aí no verso 1. Paulo, servo de Deus. O próprio Cristo se denominou também servo. Então deve ser um motivo de alegria recebermos esses termos de servos de Deus, escravos do Senhor. Segundo, meus irmãos, foi Deus quem nos escolheu e não nós a Ele. João 15:16, que nós estudamos recente. Deus nos escolheu, irmãos, não porque previu que iríamos crer em Cristo, mas cremos em Cristo porque Deus nos escolheu. Atos 13:48. As boas obras não são a causa da eleição, mas a sua consequência. Deus nos escolheu não porque viu em nós santidade, mas porque fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis no Senhor. Texto lá de Efésios, que está lendo.
Terceiro, meus irmãos, a verdade do Evangelho transforma uma vida ímpia em uma vida santa. E o conceito de santidade aqui, entenda, não é alguém que não peca, mas é alguém que reconhece seus erros e que busca em Cristo mudança, que procura viver para a glória de Deus. Observamos ao longo das 3 epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, uma ênfase sobre o ensino da palavra de Deus. Há essa ênfase nas epístolas pastorais. As igrejas locais, elas devem ser, abre aspas, escolas bíblicas, fecha aspas, em que a palavra de Deus é ensinada de maneira sistemática e prática. Não é só um conteúdo distante de nós que não sabemos como viver, mas é um conteúdo ensinado e vivido, proclamado e colocado em prática por aqueles que seguem a Cristo. Por fim, meus amados irmãos, a graça e a paz, elas têm sua origem em Deus o Pai e foram merecidas para o crente por Cristo Jesus. Nós recebemos graça e paz não é porque merecemos, é porque Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, morreu no nosso lugar, assumiu a nossa dívida. O escrito de dívida que era contra nós, Jesus pagou. Esses dois, o Pai e o Filho, são a fonte única da graça e da paz. Nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. De maneira plena e verdadeira, só em Deus, em Cristo Jesus. Irmãos, que o Senhor aplique essa palavra na nossa vida. Que nós entendamos o real valor de tudo o que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor. Após a oração, o culto estará encerrado e daremos os avisos. Senhor nosso Deus, graças rendemos a Ti pela Tua palavra que nós ouvimos nessa noite mais uma vez. Meu Deus, que ela fique guardada no nosso entendimento, no nosso coração. Que a pratiquemos, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude a vivermos a Tua palavra. Senhor, nos ajude a viver para a Tua glória e honra. Nos ajude a ter vida piedosa a partir do conhecimento pleno da Tua palavra, que transforma nossas vidas. Ministra, Senhor, a vida da Tua igreja aqui presente. É o que pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus.